Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E hoje o tema é um tema muito legal, principalmente para quem é freelancer, quem trabalha com vendas, é autônomo, tá? E tem que lidar diretamente com o cliente. Então o tema hoje é como entender a real necessidade do cliente. Bom, vamos lá. Entender a real necessidade do cliente. Geralmente, vamos colocar 99% dos clientes têm a necessidade primária do quê? De vendas, né? Só que às vezes o cliente ele não sabe como fazer, ele não sabe nem o que ele quer, ele simplesmente quer vender, né? Então, por exemplo, eu quero vender mais um item tal. Não é simplesmente pegar e divulgar numa rede social. Exige todo um trabalho. Então, dica número um para você entender a real necessidade do cliente. Pare o que você está fazendo, agende uma reunião com ele, pode ser online, pode ser presencial, e ouça e anote tudo o que você está entendendo, tudo o que ele está falando. Pergunte sobre o negócio dele, de preferência já vá para a reunião sabendo um pouco da realidade do mercado dele, sabendo um pouco do negócio dele, olhe o site, olhe histórico na internet, tá? Porque você, sabendo o que está acontecendo, você vai sair inclusive até melhor em algumas perguntas, em algumas respostas, né? Ele vai ver que ele não está falando com um amador. Então, ouvir o cliente e deixar o cliente te ouvir é a base para você entender a real necessidade do cliente. Aí o cliente chegou e falou: olha, eu quero um site para vender. Se você não faz sites de vendas, não faz e-commerce, então assim, não pegue um serviço que você não consegue entregar, ou de repente, se você quiser terceirizar, aí é uma outra história. Mas a questão uma vez que você entendeu a necessidade do cliente, vem o segundo tópico. Eu consigo atender a necessidade desse cliente? Se sim, ótimo, vamos para frente. Se não, olha, me desculpe, vou te indicar uma pessoa, não consigo fazer isso, não é a minha área, não tem problema falar não para o cliente, tá? Antes você saber falar não e sair ainda como um profissional, do que você falar sim com medo de decepcionar o cliente e entregar um serviço ruim lá na frente. O serviço vai ser ruim, não é a sua área, o cliente vai falar mal de você e pode até gerar um transtorno financeiro aí, né? Dependendo do contrato. Então, ouvir e ser ouvido também é importante. E quando eu falo ser ouvido, é fazer o cliente colocar o pé no chão. Falar, cliente, você quer vender? Ótimo, então vamos por esse caminho. Ah, não, mas o meu concorrente está fazendo aquilo. Falando, tudo bem, mas a realidade do seu concorrente é outra. Ele investe em publicidade, ele está investindo em marketing. Você tem essa verba para investir em marketing? Ah, não, não tenho, só tenho isso. Então, acabou, não tem segredo. Não adianta o cara querer vender, o cliente querer vender, sei lá, o que o concorrente dele está vendendo em um mês, investindo 1% do que o concorrente investe em marketing. Então, sim, você como profissional tem que falar, olha, não, não dá, não é esse caminho, eu não faço mágica, marketing não é mágica, tá? Marketing é estratégia, é como um GPS, você está no ponto inicial e aqui é o ponto final. Então, esse é o caminho que a gente vai traçar, cliente. Você topa traçar esse caminho? Você vai respeitar as minhas estratégias? Tudo isso tem que acontecer. Tem que ter, como dizem, né? É como se fosse um casamento. Tem que ter respeito, tem que ter comprometimento, tá? E aí, quando eu falo comprometimento, bom, acho que não precisa nem falar, né? Referente a prazos, tanto da sua parte quanto por parte do cliente. Isso também a gente pode considerar que é uma necessidade, né? Porque às vezes o cliente ele acha que vai receber o material em um prazo, sendo que não é essa a realidade. Claro, se vocês alinharem, se vocês concordarem que aquele é o prazo, aí sim, ok. Mas nunca fure com o cliente, tá? Isso é muito chato e não é nada profissional, tá? Então isso até para a vida pessoal, né? Você agendou um horário, chegue no horário, e é isso, né? Bom, vamos lá, o que mais? Sobre prazos, sobre preços e resultados. Quando a gente fala de resultados, a gente está falando também de tempo, tá? Então é falar para o cliente, cliente, a gente vai fazer serviço de redes sociais, você está começando do zero, nada acontece da noite para o dia. Então vamos alinhar as expectativas. Para a gente começar a ter um retorno, isso vai 2 meses, 3 meses, 5 meses, não sei, depende do resultado que o cliente quer. E aqui, pessoal, entender a real necessidade do cliente é explicar exatamente o que é resultado. Isso é muito, muito importante. Porque para você, o resultado
pode ser o quê? Ah, ganhamos mais seguidores nas redes sociais. Para o cliente, resultado é dinheiro no caixa. Ele quer vender, né? Então, isso tem que ficar muito claro. O que que é resultado para cada um? Olha, o resultado que eu vou te entregar é esse. Eu vou te entregar um site rápido. Eu vou te entregar um e-commerce bonito, né? Um e-commerce com SEO otimizado, responsivo, né? Para ele, resultado é venda. Um site bonito é venda. Então, isso é entender a real necessidade do cliente, tá? E definir esses prazos vai fazer com que essas necessidades sejam atendidas a médio ou longo prazo, que seja, tá? Eu falo por experiência própria, aqui na agência a gente já pegou casos que cliente quebrou o contrato, né? Infelizmente, por quê? Porque ele entendeu que em um mês ele dobraria as vendas dele. E eu falei, não, a gente está entregando os resultados para você, até porque ele veio com essa frase, né? Nós não estamos tendo resultado. Foi quando eu perguntei, mas espera aí, para você, o que é resultado? Ele falou, eu quero vender mais no Instagram, porque o Instagram é melhor para mim. E aí que eu percebi que eu não tinha alinhado essas expectativas lá no início. De fato, o Instagram era um canal de comunicação bom para ele, porém não era o principal, era o Facebook. E a gente tinha como provar isso justamente por causa dos dados, das métricas, tudo mais, né? Porém, quando eu falei para ele dos resultados, ele achou que eu ia entregar algo para ele lá no início e eu achei que os resultados esperados que ele queria era aquilo que eu tinha em mente e não era meio que aquilo, né? Então, resultado é genérico, assim, é uma coisa que para você pode significar uma coisa, para o cliente pode significar outra. Então, alinhe toda a comunicação que pode haver ruído, tá? E ruído nada mais é do que um achismo, tá? Em outras palavras, é um achismo. O cliente achar que você vai entregar um resultado e você achar que o cliente vai ficar feliz com esse tipo de resultado que você está entregando. Então, para a gente fechar esse vídeo, o princípio básico para você entender a real necessidade do cliente é justamente alinhar as expectativas, alinhar prazo e às vezes até mesmo falar não para ele, tá? Porque falando não e direcionando ele para o caminho certo também é um meio de entender a necessidade dele. Eu quero vender tanto quanto o meu concorrente. Então toma aqui, ó, R$100 para você investir em publicidade. Mas é isso que o seu cliente está investindo? Não é. Então, ok, a gente pode ir por esse caminho, mas não espere os mesmos resultados, ok? Então, assim como você precisa entender a real necessidade dele, ele precisa entender a real necessidade, a real realidade, né? A real realidade fica meio estranho, mas entender a realidade do mercado. Porque lembrando, ele te procurou porque você é o profissional. Então, cabe a você falar para ele o que é o certo, o que é o errado ou qual é o melhor caminho recomendado. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você já vivenciou alguma experiência com cliente que de repente foi chata, que teve que quebrar contrato, que não sei, que deu algum BO lá no final, deixa aí nos comentários pra gente. É legal a gente saber o que houve, qual a solução que foi dada, porque a gente acaba aprendendo junto também. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.